coração, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todos sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo, amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que os temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e com a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus e o Espírito é o Espírito de profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo sobre a sua cabeça. E havia muitos diademas, e tinha o nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste da sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Deus querido, a tua palavra é lida, Pai. Aplica a tua palavra em nossas vidas, em nossos corações, Senhor, nos ensinando, nos capacitando a cada dia, e estarmos na tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, as pessoas acham que eu gosto de falar sobre o Apocalipse. Eu não gosto. Eu ministrei durante 26 anos do Betel, e quase todo ano, ano sim, ano não, tinha que ministrar sobre escatologia. Sempre era intimado para fazer essa matéria. E quando a gente começa a estudar Apocalipse, eu me lembro de um jornal, o capítulo 16, 17 e 18 Apocalipse, mas eu lembrar de um jornal que tinha em São Paulo, antigamente, que era chamado Notícias Populares. Então, eu trabalhava no General Mota, aqui em São Caetano, na Vila Prosperidade, e tinha uma banca bem na frente da portaria. E a gente chegava lá e falava para o jornalista assim, dá um espreme e sai sangue aí. Aí você sabia que eram Notícias Populares, era o apelido do jornal, era aquele, espreme e sai sangue. O capítulo 16, 17 e o 18 do Apocalipse
Os irmãos lembram só fala de sangue, de massacre. Você acha que eu gosto de falar disso? Não, irmãos. Mas é profecia. O que é Apocalipse? A palavra Apocalipse do grego quer dizer revelação, desvendar, descobrir. Aquilo, João, iria acontecer no final dos tempos. Então isso aqui tudo irá acontecer. Ou nós queremos, ou não queremos, irá acontecer. Então nós temos que estar preparados como igreja para sermos arrebatados e não passar por essa situação. A questão é, o Apocalipse é porque lá no capítulo 1, verso 3, é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê, aquele que guarda as palavras da profecia. Ler, ouvir e guardar. Não é ler, ouvir e não guardar, é ler, ouvir e guardar. Então a gente tem que ficar preparado para a vida do Senhor. E esse capítulo 19 agora nós estamos encontro uma segunda expressão. Essa segunda expressão aqui, e depois dessas coisas. Lembra que no capítulo 4 eu falei sobre isso, e depois dessas coisas. Que coisa no capítulo 4, lá fala no capítulo 4, fala no capítulo 1, a introdução do Apocalipse, 2 e 3 fala das eras da igreja aqui na terra. Cada igreja do Apocalipse, são as 7 igrejas, são as 7 eras da igreja na terra. A última igreja da Odisseia é a igreja do final dos tempos. É a igreja que é morna nem fria, é a igreja que não tem padrão de Deus, é uma igreja que Jesus falou a ponto vomitar na boca dele. Então essa é, aí o capítulo 4 que termina com a igreja da Odisseia, capítulo 3, está lá, e depois dessas coisas, era da igreja. Agora no capítulo 19 nós vemos no versículo 1, e depois dessas coisas, que coisas? Da grande tribulação, que começou lá no capítulo 6, com a abertura dos selos, até aqui agora, as taças da ira de Deus. Então, depois dessas coisas agora, existe uma nova etapa agora para ser implantado o milênio no capítulo 20. Então, esse capítulo 19 agora, vamos dizer assim, é um resultado final do que aconteceu em toda a história da igreja aqui na terra deste mundo. Então diz aqui o Senhor Deus da sua palavra, e depois dessas coisas, ouvi do céu, como uma grande voz, uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória, e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Veja bem que no versículo 4, o céu está alegre com o que Deus fez. Irmãos, não é questão de vingança. Deus está vingando nada. Deus está cumprindo as suas profecias. É isso que Deus está fazendo, cumprindo as suas profecias. Nada mais do que isso. Só que a Bíblia diz aqui no versículo 1 ao versículo 4 que os céus estão alegres. Aqui você vai ver os anciãos, você vai ver os seus 4 animais que prostraram a adorar a Deus, assentados no trono, dizendo amém, aleluia. Por que isso, irmão? Porque depois dessas coisas da grande tribulação, vai ser implantado o milênio. Vai o julgamento do trono branco para ser implantado o milênio. Então esse louvor, aleluia, é uma resposta a Deus por todos que amam a Deus. Aqueles que passaram pela grande tribulação e os anjos de Deus, os mártires que sofreram, estão agradecendo a Deus agora pela recompensa que tiveram de Deus. Esse louvor atribui a Deus a sua majestade e poder, o Deus que falou e cumpriu. Irmãos, o que Deus fala, Deus cumpre. Nós temos que ser bem criteriosos nessa questão. Deus falou, Ele cumpre. Deus falou para Israel: se vocês me obedecer, olha, vocês vão comer o melhor da terra, vocês vão ter o melhor trigo, vocês vão ter o melhor gosto, você vai sair mel da rocha, vocês vão ter de tudo. Agora, se vocês não obedecer, vocês vão sofrer as consequências. Israel não obedeceu, sofreu as consequências. Uma terra que mandava leite e mel se tornou uma terra que faz o quê? Que se tornou deserto. Olha só como Deus cumpre o que Ele falou. Então, por que esse louvor exalta a justiça de Deus? Deus exterminou aquela que corrompeu a terra. Versículo 2 assim, ó: porque verdadeiros são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que é corrompido a terra
com a sua prostituição, das mãos dela vingou o sangue do seu servo. Essa prostituta é a igreja corrompida, a igreja que não é a igreja de Cristo, mas a falsa igreja, que prega uma falsa mensagem, que prega mentira, que prega engano, que ludibria o povo, que comercializa o povo, como está aqui no capítulo 18, que até alma de homens eles compram e vendem. Eles compram e vendem. Você conhece a história aqui, bem próximo aqui, o camarada vendeu a igreja de porteira fechada, com as ovelhas e tudo. Deus já sabia que ia acontecer isso. Então essa igreja agora, essa igreja está sendo condenada por Deus. Deus está condenando essa igreja. Por que isso, irmãos? Porque Deus tem um compromisso com a palavra dele. A palavra dele é verdadeira, é eficaz. Ela converte o homem, convence o homem, que limpa o homem, que prepara o homem para entrar no céu. Então Deus exterminou aquela que corrompia a terra. Irmãos, Deus não se agrada de falsas mensagens. Deus não se agrada de um evangelho misto, de um evangelho que não tenha compromisso com a salvação. O evangelho é as boas novas de salvação. Deus quer trabalhar conosco na nossa salvação. Então Deus vingou o sangue dos justos martirizados por ela, como diz o versículo 2. Deus vingou o sangue dos justos, o sangue dos seus servos. E essa palavra servos aqui no original do grego, quer dizer, os escravos de Jesus, aqueles que deram a vida por Jesus, porque Paulo fala sobre isso aqui. Eu, escravo de Cristo, eu sou servo, escravo de Cristo. Hoje, irmãos, a igreja não tem esse pensamento de sermos escravos de Cristo. Nós podemos dizer que somos servos, mas não queremos ser servos de Cristo. Mas aqui a Bíblia fala que Deus vingou. Outra coisa, vingou que o sangue dos martirizados. Os céus louvam, quer dizer, aleluia. É o triunfo do nosso Deus, versículo 3 diz aqui, ó. E outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. O triunfo de Deus. Agora mais uma vez aparece a figura dos 24 anciãos e dos 4 animais adorando a Deus no versículo 4. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus sentado no trono, dizendo amém, aleluias. Irmãos, vai se cumprir o que Deus falou. Vai se cumprir o que Deus determinou. A história da igreja, irmãos, está aí, ó, para todo mundo ver. Desde o dia de Pentecoste até hoje. Quantas coisas aconteceram na história da igreja. Mas tudo isso já estava no livro de Deus, no livro eterno de Deus. Deus sabe tudo. E Deus sabe que cada um de nós pensamos e cada um de nós queremos para a vida eterna. Agora do versículo 5 ao versículo 8, o próprio Deus entronizado ordena adorá-lo a ele. Do verso 5 ao verso 8. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemos e alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vestis linho fino, puro e resplandecente, porque o linho são a justiça dos santos. Deus ordena que todos louvem e adorem a sua majestade. A igreja, ela louva e adora a majestade de Deus. Não tem outro ser para ser adorado na igreja. É Deus que tem que ser adorado. Vemos o anúncio do reino milenar de Cristo com a sua igreja, versículo 6. Eu ouvi como que a voz de uma grande multidão, que com voz de grandes trovões dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Já está agora dizendo assim, ó, vai ser implantado o milênio, Jesus vai reinar com a sua igreja, com o seu povo, porque é dito as bodas do Cordeiro, porque o tempo do verbo traduzido por chegadas, quer dizer,
concluído, mostrando que as bodas já foram consumadas, no bema, que é o tribunal de Cristo, como diz verso 7, regozijemo-nos e alegremos-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A esposa foi arrebatada, já está com Cristo, a igreja já subiu com Jesus, já está desfrutando 7 anos de bênção com Deus, então a igreja já está pronta. Essa símile da esposa simboliza a igreja glorificada, unida com Cristo, unida. Agora não tem, a igreja no arrebatamento, quando for arrebatada, já não tem mais jeito de ninguém se perder, pelo contrário, já está no corpo glorificado, no corpo da eternidade, assim como Jesus é, nós seremos também com ele. E diz o versículo 8, as vestes da esposa prefiguram a justiça de Cristo atribuída a nós. Verso 8, e foi-lhe dado que vestisse linho fino, puro e resplandecente, porque linho fino são a justiça dos santos. Nós não temos justiça própria, é a justiça de Cristo que é atribuída a nós. Nós somos justificados por Cristo. Então a justiça de Cristo, o que Ele fez por nós na cruz do Calvário, é isso que é imputado a nós. O justo se tornou pecador por nós injusto. Só que a justiça dele agora é atribuída a nós pecadores. Então nós nos tornamos agora justificados por Deus em Cristo Jesus. As vestes resplandecentes é a virtude exterior manifesta na vida dos cristãos pela ação do Espírito Santo no homem interior, no homem salvo. Transparecer uma vida santa é o resultado do Evangelho trabalhando dentro do ser humano. Se nós não transparecemos, irmãos, se nós não resplandecemos o Evangelho de Cristo, alguma coisa está errado com nós, igreja. Jesus falou que nós somos a luz do mundo, que nós somos o sal da terra, que não se pode esconder uma candeia que é acesa. A igreja tem que resplandecer nesse mundo, nós somos luzeiro para esse mundo. Então a justiça de Cristo, através do Evangelho, que é imputado a nós, né, pela salvação, pela justificação, através da regeneração, isso faz com que nós venhamos a resplandecer como luzeiro desse mundo. Só que tem uma coisa, irmãos, no conceito da igreja Laodiceia, isso não é importante, porque diz a igreja Laodiceia, sou rica e abastada, e de nada tenho falta. Só que Jesus fala para ela assim, ó, quero que você compre de mim ouro refinado no fogo, pureza, colírio para que você veja, e veste para se vestir. Ô irmãos, a coisa é séria, não é brincadeira, a coisa é séria. Então quando nós vemos essa questão agora, do verso 9 ao verso 10, vemos agora a quarta bem-aventurança do livro do Apocalipse, que são 7 bem-aventuranças. Agora do verso 9 ao verso 10, vemos a quarta bem-aventurança, que diz algo importante para nós. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então veja bem, bem-aventurados que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. Não se trata da igreja, a noiva já é convidada, a noiva não é convidada. Ela convida. Essas pessoas são convidadas aqui. Alguns dizem que são salvos das grandes tribulação, outros dizem que são judeus. Para a igreja aqui não interessa quem são essas pessoas. E são conjecturas. Tanto pode ser os salvos da grande tribulação, como pode ser os judeus. A noiva está convidando. E outra coisa nós vemos aqui, uns pensam ser o salvo na revelação da igreja na terra, outros dizem que serão os salvos da grande tribulação, outros dizem que a confirmação das palavras são verdadeiras, a palavra de Deus, quer dizer, tudo que está desde o princípio, desde Adão até o final, todos são chamados. Mas veja bem, anjos não aceitam adoração humana. Versículo 10, e eu lancei os pés para adorar, mas ele disse, ó, não, a igreja mística, a igreja profana, ela adora anjos, ela adora
Tudo que você pensar, ela adora. João quis se jogar aos pés desse anjo para adorar. Versículo 10. E lancei-me aos seus pés para adorar. Mas ele disse: olha, não faças tal, pois eu sou teu conservo de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus Cristo. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então anjos não aceitam adoração. Anjos são seres celestiais que trabalham em favor dos salvos. Hebreus 1,14. O testemunho de Jesus Cristo é o centro do Apocalipse. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Então, irmãos, a profecia é Jesus Cristo que deu para João, desvendando o mistério do fim dos tempos, de todas as eras da igreja, para nós ficarmos atentos. Porque, sabe de uma coisa, irmãos? Porque foi escrito o Apocalipse, foi um consolo para os cristãos primitivos. Eles morreram sem ter medo, porque sabiam da segurança da salvação. Foram levados para a fogueira, cortaram o pescoço, fizeram de tudo que fizeram. Só que eles não tiveram medo de se entregar a vida por Deus, porque tinham certeza da salvação. E hoje, irmãos, infelizmente, irmãos, muitos cristãos não têm certeza da salvação. Nós temos que ter certeza da nossa salvação, irmãos. Jesus te salvou, e não salvou pela metade. Se Ele te salvou, salvou a corpo e alma e espírito, e é o que Ele quer, que você adore Ele em corpo, alma e espírito. Agora do verso 11 ao verso 16, nós vemos o Cristo vencedor, Jesus o vencedor. Diz assim: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, e em cavalos brancos, e vestido linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo, o grande vencedor. Jesus, Ele não é simplesmente um vencedor, Ele é o grande vencedor. Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele venceu tudo em favor da sua igreja, em favor do seu povo, em favor do plano eterno de Deus. Jesus é o grande vencedor. E Paulo fala que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então nós somos mais do que vencedores. E quando a gente olha essa questão do Apocalipse, esse cavalo branco com a pessoa montada chama-se fiel e verdadeiro. Esse cavalo com o seu cavaleiro mostra a diferença que há entre o cavalo do capítulo 6. Lá não é Jesus Cristo, lá são outras coisas. São coisas que vão acontecer de mal para as pessoas que não foram arrebatadas, que não creem no Senhor Jesus Cristo. Cristo montado em seu cavalo branco mostra o triunfo total sobre o pecado. Triunfo total sobre o pecado. Irmãos, Jesus Cristo venceu a morte e venceu o pecado. Jesus Cristo ressuscitou para que nós ressuscitássemos também. A primeira vinda de Cristo foi em humildade, montado no jumentinho. Agora ele virá no cavalo de guerra, vencedor contra o pecado. Primeiro ele veio humilde, morrer. Agora ele veio não para morrer, mas para matar o pecado, anular o pecado. Jesus não tinha pecado, mas se fez pecado por nós. Que Deus não podia olhar para a cruz do Calvário, porque os nossos pecados estavam todos em Cristo. A Bíblia fala que Deus virou as costas para Jesus. Tudo se tornou, a natureza se tornou contra o Senhor, tudo se tornou, toda a criação de Deus teve uma mudança total, radical, terremotos e tantas coisas mais.
Nada escapa da visão do Cristo glorificado. Olha o versículo 12. Os seus olhos eram como chama de fogo. Jesus vê tudo. Jesus conhece cada ser humano que está na sua casa, na sua igreja. Aqueles que amam e adoram em espírito de verdade, Ele conhece tudo. Nada escapa da visão de Deus. Não adianta eu querer enganar a Deus, dar um jeitinho com Deus, porque seus olhos são como chama de fogo. Vê tudo, fogo fala de pureza, de purificação. Ô irmãos, não adianta, irmãos, as pessoas tentarem negociar com Jesus. Não, Jesus tem o seu sistema para reger e rege de acordo com o seu sistema. Então veja bem, todos os nomes humanos atribuídos a Cristo não revelam o seu verdadeiro nome. É o que diz o versículo 12 aqui. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão Ele mesmo. Todos os nomes humanos que você pode dar para Jesus, como Salvador, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e tantas coisas mais, o justo, o perfeito, o santo de Deus e tantas coisas. Isso ainda não diz, não são atributos humanos que não revelam o verdadeiro nome de Jesus Cristo. Só Ele sabe, e nós vamos saber na eternidade, como diz Coríntios capítulo 15. A partir do verso 24, quando Ele entregar a igreja, entregar tudo a Deus, é que nós vamos entender o plano de Deus, irmãos. Apocalipse é a revelação do que irá acontecer. Agora, como vai acontecer o arrebatamento? Só sei de uma coisa, a Bíblia fala que será duas fases. Primeiro vem buscar os salvos, dois já estão dormindo, não vai, outro fica, ou os dois vai, e quem o resto da casa não vai. E depois vai vir com a igreja glorificada, depois de 7 anos, que é o que diz Apocalipse. Agora veja bem, irmãos, nós não sabemos o nome do Senhor. Ah, mas a Bíblia fala que Jesus Cristo é o Salvador. O anjo disse para Maria, e seu nome será Jesus, significa o Salvador. Agora lá na eternidade, quando Ele entregar tudo a Deus, nós vamos saber quem é Pai, quem é o Filho e o Espírito Santo, nos mínimos detalhes. Vamos chegar lá para nós vermos, irmãos. Não entra em conjectura, não entra, não porque eu penso assim, porque tal escola diz isso, tal escola diz aquilo. Cuidado com isso. Então diz aqui agora o versículo 13, vestido com a veste salpicada de sangue, resultado da batalha do Armagedon. Versículo 13 aqui agora. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é a espada que sai da boca do Senhor. Jesus pela palavra salva, mas pela palavra condena, mata também. Ele não veio para matar, Ele veio para salvar. Só que se as pessoas não quiserem nada com o Senhor, já está decretado através da palavra que Ele disse. Ou nós cremos na Bíblia Sagrada e cremos na palavra do Senhor, ou se não, porque Jesus falou assim, a minha palavra é espírito e vida. João 6,63. A minha palavra é espírito e vida. Ou nós cremos na palavra de Deus, ou não cremos. Então, no versículo 13, deixa bem claro isso aqui. Vestido uma veste por causa de sangue, resultado da batalha do Armagedon. A palavra de Deus, o verbo de Deus, apresenta aqui Jesus Cristo como Deus Criador, Redentor de toda a criação. Tudo foi criado pela palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus criou todas as coisas para Ele, como diz Colossenses. Sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado para Ele, por Ele, para Ele. Ô irmãos, adore esse Jesus de coração, irmãos. Ele salvou a tua alma. Ele pagou o preço que você não poderia pagar na cruz do Calvário. Ele te comprou, irmãos. Ele pagou aquilo que nós não poderíamos pagar e não tínhamos condições de pagar. E Ele pagou por nós lá na cruz do Calvário. Nós temos motivo para agradecer a Deus, glorificar esse nome bendito e eterno. Agora o versículo 14 diz, e seguiam os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestilinho fino, branco e puro. O que eu vejo aqui? Os exércitos celestiais é a igreja
e a igreja participarão do triunfo final de Cristo. A espada afiada é a onipotente e irresistível palavra de Deus, versículo 15. E da sua boca saiu uma espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, irmãos. O que nós vemos aqui, irmãos, a espada afiada é a onipotente e irresistível palavra de Deus. Hebreus, para resumir isso assim, ó, a palavra de Deus é mais penetrante que espada de dois gumes, divide alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e o coração do ser humano. Ô irmãos, Hebreus 4:12 deixa bem claro isso. Essa palavra, ela conhece, irmão. Ela sabe o seu interior. Jesus Cristo sabe o que nós pensamos antes de falar. E mais uma coisa aqui, irmão. O reino milenar de Cristo, a sua igreja, governará com severidade, regendo com vara de ferro. A igreja com Cristo do milênio. Hoje, Jesus Cristo é amor. No milênio, reger com vara de ferro. Ele com a igreja. A igreja que pagou o preço da salvação por sua fidelidade a Jesus, vai reger com Jesus. De que maneira nós vamos reger? Não sei, irmão. Se você vai ser prefeito, vereador, deputado, senador, não sei. Ou vai ser chefe, ou vai ser feitor, ou vai ser sócio, não sei. Eu sei que nós vamos reger com Jesus, com vara de ferro. Que é vara? A igreja vai ter autoridade só para as pessoas, para chamar a atenção. Reger com vara de ferro. O reino milenar de Cristo com a sua igreja vai governar com severidade. A coisa é séria, não é brincadeira. O reino de Cristo é coisa séria. Esse tipo da veste de Cristo indica a sua soberania, verso 16. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ah, irmãos, agora é chegada visível, assinala o fim dos falsos poderes. Agora Deus mostra a sua soberania. Ah, irmãos, que Jesus maravilhoso, Ele veio, arrebatou a igreja, agora vai vir com a igreja glorificada para implantar o seu reino milenar na terra. E agora nós vamos ver no versículo 17 e 18, a grande do grande Deus. A grande ceia do grande Deus, verso 17 e verso 18. Diz assim: E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam. Veja bem, pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. O que nós aprendemos, irmãos? Essa ceia é para limpar as carnes dos mortos na batalha final do Armagedon. Vê, ajunta as aves, ajunta tudo para comer. Isso aqui não é a ceia dos cristãos, não é a ceia da igreja. Aqui, essa ceia aqui, olha aqui, é para comer a carne dos reis, dos carnes dos tribunos, a carne dos fortes. Quem que vai comer isso aqui? Olha, o anjo disse, que estava no sol, clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam. Você sabe que Israel, segundo a notícia, nunca teve tanto urubu como está tendo? Não sou escatologista para colocar medo em você. Sou escatologista para colocar medo em você. Mas diz que está uma epidemia de urubu. O anjo está no sol para comer. Depois da batalha do Armagedon, que Jesus, com a sua espada, com a palavra da sua boca, acabou com essas pessoas. Agora é convidada as aves para comer. Para se fartar agora dessas pessoas que não aceitaram Jesus e que não quer nada com o Senhor Jesus Cristo. Então essa ceia não é uma celebração, mas um castigo para o ímpio. Não é a celebração a Deus, mas é o castigo de Deus para os ímpios.
Eu tenho prazer nisso? Não, irmão. Deus tem prazer? Não. Deus não quer que ninguém se perca. A oportunidade hoje é para todo mundo. A igreja é para dizer para as pessoas que Deus, irmãos, Deus está dando oportunidade para salvar a alma dela. Agora, se ela não quer, você vai fazer o quê? Deus tem culpa nisso? Não, irmãos. Todos têm oportunidade de se salvar. Todos têm oportunidade de se salvar. Então o anjo que estava no sol, aquele que está na luz, vê tudo e convoca. Verso 17, você vê isso. Você vai ver aqui, agora. E veio pelo meio do sol e vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. O anjo que está no sol vê tudo. Agora, você vai ver, ele convoca as aves que estarão no céu para o banquete. Convoca para comer a carne de todos os homens e cavalos, verso 18. Isso será a prova concreta da vitória de Cristo e sua igreja. Por que Deus vai fazer isso, irmãos? Não é castigo, irmãos. Não é a vingança. É a recompensa de cada um, irmãos. O que o homem semear, ele vai colher. Se você semeia para a vida eterna, você vai ter vida eterna com o Senhor. Se você não semeia para a vida eterna com Cristo, se nós não quisermos nada com Cristo, Cristo não tem compromisso conosco, irmãos. Deus tem compromisso com a palavra dele, com a verdade dele, que é Cristo. Irmãos, se nós não estivermos preocupados com isso, o que vai gerar preocupação com a nossa salvação? São carros, casas, bom emprego, dinheiro, farto, lazer. Tudo isso é bom, irmãos, mas é passageiro, é momentâneo. Agora, salvação é coisa eterna. Salvação é coisa eterna. Tem que tomar cuidado com a nossa salvação. Estar preparado para a vinda do Senhor. A derrota e a prisão de todos os inimigos de Cristo, do verso 19 a 21 agora, você vai ver a derrota final de todos os inimigos de Cristo. Verso 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a peleja foi, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então agora a derrota final de todos os inimigos de Cristo e da sua igreja. A última investida satânica contra Cristo e a sua igreja está aqui no versículo 19. Vai se levantar aqui, a Bíblia fala, a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer aquela batalha, a batalha do Armagedon. Não é a batalha de Gog e Magog. A batalha de Gog e Magog vai ser depois do milênio. Aqui é a batalha do Armagedon. Batalha do Armagedon. Então aqui agora o que vai acontecer? É a última investida, Satanás, Deus vai permitir, para Deus falar assim, quem manda e triunfa sou eu. Cristo e a sua igreja. É por isso que Jesus falou assim, ó, as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Irmãos, você é a igreja de Cristo. Você é a igreja do Deus vivo. Você tem a sua recompensa eterna garantida. Você tem que tomar posse disso e segurar a sua salvação com lutas, gemendo e chorando, mas guardar a sua salvação. O mal sempre tenta vencer a igreja, mas sempre será derrotado, como diz o versículo 19 aqui. Envia a besta e o reis da terra, seus exércitos, reunidos para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército. E Satanás sempre tenta vencer, mas sempre vai ser derrotado. Sempre vai ser derrotado, porque ele é o derrotado e ele quer levar as pessoas à derrota.
Se tem uma coisa que o adversário trabalha, é para levar o ser humano à derrota, ao fracasso. Perder a salvação em Cristo Jesus. E diz o versículo 20 agora, a inauguração do inferno eterno. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos do lago ardente de fogo e enxofre. Esse inferno que existe agora, não é o inferno eterno. Esse inferno agora vai ser lançado dentro desse inferno também. Nós vamos ver depois do julgamento do trono branco. Esse inferno agora, vamos dizer assim, é um aperitivo para os perdidos. Estão sofrendo pouco lá. Depois é que vai, como diz Marcos 9, 40, Marcos capítulo 9, a partir do verso 40, Jesus falando que lá tem um bicho que corrói, um sal que salga, um fogo que queima e não consome. Tormento eterno. Quem não quer nada com Cristo, já está determinado o tormento eterno. É por isso, irmãos, que nós temos que estar preparados para vivermos eternamente com o Senhor. Então vai ser inaugurado esse inferno eterno. E quem vai inaugurar? Você vai ver aqui que a besta foi presa, o falso profeta, que enganou tanta gente, que as pessoas que receberam o sinal da besta, e depois o inferno e o resto das pessoas serão condenadas na segunda ressurreição. Os restantes dos mortos, pela palavra da boca de Cristo, verso 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as se fartaram com as suas carnes. Todos que não aceitaram a palavra serão mortos conforme a palavra de Deus. Jesus não veio condenar, ele veio salvar. Hoje nós vivemos a época da graça, a época da fartura espiritual, a época da bênção, a época da vitória sobre todas as coisas. Deus dá para você a salvação gratuita, Deus dá o Espírito Santo para você vencer as dificuldades do dia a dia, Deus dá a sua palavra para dirigir os seus passos, Deus está conosco todos os dias até a consumação do século. Só que Deus, irmãos, Ele vai cumprir o que Ele determinou. O projeto eterno de Deus não falha. E a minha preocupação, irmãos, são com os pastores e as igrejas, que não estão preocupados com a eternidade. Não estão preocupados que um dia Jesus vai vir buscar a sua igreja. Não estão preocupados com a vida eterna que já está projetada por Deus. Não estão preocupados com essas coisas. Eu estou preocupado com isso, irmãos. A minha preocupação, o ano de 2018, quando Deus mandou falar sobre isso aqui, esse ano todo falei sobre isso. E não terminei, tem muita coisa para falar sobre o Apocalipse. Por que isso, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja precisa desvendar. Apocalipse, revelação, quer dizer desvendar, abrir, descortinar o mistério. Quando você começa a olhar para o Apocalipse, você tem prazer em ser cristão. Você tem prazer em viver uma vida com Deus. Você tem prazer de ser cristão verdadeiro. Você tem prazer em louvar e adorar o Senhor. Não importa as circunstâncias, não importa a luta, não importa os problemas. Você tem prazer em cultuar o Senhor porque Ele te salvou. Porque Ele pagou o preço que você não poderia pagar. Então você tem prazer, você tem gozo, você tem alegria. Mas quando nós nos desvendamos esse mistério, que está encoberto ainda, e infelizmente, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, que para alguns ainda o evangelho está encoberto, ainda está como um véu. Irmãos, essas pessoas vão sofrer as consequências. Não vai ser fácil não. Se salvar na grande tribulação, nós vimos aqui, vai ser doído. Não vai ser fácil não. Mas hoje é tudo de graça. Hoje tudo é fácil. Hoje, irmãos, Deus está de braços abertos te esperando. É só você dizer, Senhor, Ele diz, eis-me aqui, estou aqui de braços abertos te esperando. Hoje você peca, você pede perdão, Jesus perdoa. Hoje você faz uma coisa errada, pede perdão, Jesus perdoa. Na grande tribulação, não vai ter chance não. Errou, castigo eterno. E outra coisa, não quer nada com Jesus hoje, não quer nada com a igreja hoje, morreu sem a salvação, meu irmão,
Ah, Deus sabe, Deus me conhece. É verdade, Deus sabe, Deus conhece. Tudo isso é verdade. Mas o que nós semeamos para a eternidade, o que o homem plantar, isso ele vai colher. Eu sempre falo, não adianta você plantar cebola e querer colher tomate, não. Plantou cebola, vai colher cebola. Plantou tomate, vai colher tomate. Então, irmãos, estamos prontos para o arrebatamento? Estamos prontos para esse dia grandioso? Como louvamos aqui nesta noite, quando a angelical trombeta, nesse mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Que estejamos preparados para esse momento, irmãos. Será um momento de glória, um momento de gozo, um momento de alegria. Irmãos, Apocalipse não é para condenar ninguém, irmãos. O Apocalipse é um alerta. É um alerta. É como você olhar para um sinaleiro assim, ó. Ou um farol, não importa o que você quer. Sinaleiro, farol. No Brasil tem vários nomes, cada lugar tem um nome. Outro tem sinaleiro, farol, tem que ter mais semáforo, tem um monte de nome. Está lá verde, amarelo e vermelho. O Apocalipse é isso, está dizendo para você, ó, isso aqui é bênção, é verde. Isso aqui é amarelo. É o perigo, hein? Perigo. Isso aqui é vermelho, isso aqui é condenação. Apocalipse é para isso, desvendar para nós essas coisas, irmãos. Que cada um de nós, irmãos, estejamos preparados para a vinda do Senhor. E outra coisa, irmãos, temos que crer nessa palavra. A primeira bem-aventurança, capítulo 1, versículo 3, deixa bem claro isso, do Apocalipse. Bem-aventurado é aquele que lê, aquele que crê e guarda a palavra dessa profecia. Nós temos que ler, crer e guardar. Porque, irmãos, se nós não fizermos isso, o nosso futuro está incerto. E Deus conta com uma igreja, irmãos, aqui na terra, que venha resplandecer como astro nesse mundo, e que todos venham, irmãos, um dia, juntos subirmos com o Senhor, para vivermos eternamente com o Senhor. No mundo podemos ter choro, desilusão, decepção, angústia, amargura, podemos ter tudo, dor, lá não vai ter nada disso. Vai ser uma vida eterna de gozo e alegria com o Senhor. Amém, irmãos?